Nesse trabalho, e estamos concluindo nesta noite, sobre os sinais da volta de Cristo e do fim dos tempos. Nós temos visto que não é apenas um sinal que mostra a volta de Cristo, mas é uma somatória de sinais, como nós temos falado nesse trabalho durante esse mês. Então nós temos falado de uma somatória de sinais. Se os irmãos se recordarem, nós começamos falando lá de pessoas que se dizem ser Jesus Cristo, pessoas que usam o nome de Jesus para dizer que é Ele, quando na verdade é um enganador. Depois nós falamos sobre guerras e rumores de guerras que aconteceu, que também é um dos sinais da volta de Cristo. Falamos sobre a fome, a peste e os sinais dos céus. Falamos também sobre a construção do templo dos judeus e o sinal da figueira, quem é a figueira. Nós abordamos esse assunto. No culto próximo passado nós falamos sobre os Illuminatis e a nova ordem mundial, que é um dos sinais fortes e evidentes da volta de Cristo. Então, como nós estamos vendo, não é apenas um sinal que evidencia que Jesus está voltando, mas uma somatória de sinais, e hoje nós vamos abordar mais alguns e concluirmos esse trabalho. Um dos sinais que fala da volta de Cristo está justamente dentro desse texto que nós terminamos de ler, e já nós vamos comentar sobre esse sinal, o que está acontecendo, ou o que é que a Escritura está dizendo sobre isso. Já dá para entender que são pessoas que buscam prazer para si, riqueza para si, e não a verdade de Deus para a humanidade. Um dos sinais que nós queremos abordar como introdução para esse culto que nós estamos adorando o nome de Jesus Cristo é o sinal de Noé. Lá no livro de São Mateus, no capítulo 24, versículo 37, Jesus disse que, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, irmãos, o povo vivia normal. O que a Escritura está dizendo é que nos dias de Noé, o povo tinha uma vida normal. Não era uma vida dissoluta, atrapalhada, não. Estava vivendo normalmente, como nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo. Jesus disse que nos dias de Noé, eles casavam-se e se davam em casamento. Então era uma vida social normal da sociedade. O povo estava vivendo normalmente, comendo, bebendo, casando, dando em si em casamento, realizando as suas atividades, trabalhando, correndo para lá e para cá. Aí aparece um velho chamado Noé, de 600 e tantos anos. Olha a idade do homem, 600 e tantos anos, dizendo que Deus ia acabar a terra com um dilúvio, que nós formamos aqui uma suposta teoria do que pode supostamente ter acontecido, que foi a passagem daquele planeta, possivelmente, eu não afirmo que isso aconteceu, chamado Nibiru, que acabou desestruturando todo o sistema solar e ocasionando o dilúvio. Mas isso é uma outra história, nós já comentamos sobre isso. Mas então a sociedade nunca tinha visto, irmãos, chuva. A Escritura diz que não chovia nos dias de Noé, porquanto subia um vapor da terra e regava a terra. Os homens não ouviam falar de chuva, nunca ouviam falar desse negócio, os homens desconheciam. Se tivesse acontecido, isso foi há muito tempo no passado, lá nos dias de Noé, e os homens não sabiam mais disso. Aí aparece um velho de 600 anos e diz: olha, gente, Deus me disse que o mundo vai acabar com água. Nós sabemos que foi o mundo da Mesopotâmia, do Oriente Médio. Os homens disseram: tá maluco, rapaz? Que história é essa? Deve estar louco. Esse velho está maluco, está caduco. Está com 600 anos, está caducando, falando besteira, que vai chover, que vai acabar com água. Isso nunca vai acontecer. Por que eles disseram isso? Porque eles
eles não conheciam isso, irmão, isso não acontecia. Aí, depois de 120 anos, ou 100 anos de construção da suposta arca, a arca desceu por 40 dias e 40 noites. A Escritura diz que as portas do abismo foi aberta, a água de cima e a água de baixo se juntou tudo e formou um grande mar, um grande oceano, e os homens pereceram. A arca já estava com as portas fechadas e aí já era tarde, não dava mais para se salvar. Jesus disse que na volta dele é semelhante a esses dias. Sociedade vivendo aí normalmente, casando-se, dando em casamentos, corre para lá, corre para cá, trabalha, como disse o profeta Daniel, muitos correrão de um lado para o outro. Algumas igrejas ainda falam que Jesus vem, outras não falam mais, porque perderam esse compromisso e acham que a coisa é só aqui nessa terra, e não é, até o dia que Jesus vier. Porque assim como aconteceu com Noé, vai acontecer nos nossos dias. Muitos ainda estão falando: Jesus vem, ele está voltando, está chegando aí, o tempo está próximo. E as pessoas não estão nem aí, e a igreja também. Pode avançar um pouquinho, irmãos? Então o sinal da arca de Noé é um sinal forte e evidente. Outro sinal, irmãos, que fala da volta de Cristo e do arrebatamento da igreja e do fim dos tempos, é a profanação do templo dos judeus. Veja bem, irmãos, enquanto este templo ele não for profanado pelo anticristo, nós falamos aqui que não tem a volta de Cristo e o arrebatamento. Jesus disse assim, capítulo 24, versículo de número 15 de São Mateus: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Qual foi essa abominação que o profeta Daniel falou? Foi justamente o acordo de paz entre Israel, os palestinos e outros povos do mundo. E essa pessoa que vai proporcionar isso, que nós mencionamos que possivelmente seja um presidente dos Estados Unidos da América, quando ele revelar sua face, ele vai para o templo dos judeus, ele vai permitir a construção do templo, e depois que esse templo for construído, 3 anos e 5 meses após, ele vai entrar no templo, como disse o apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará com Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então essa pessoa vai entrar no templo dos judeus, que ainda não está construído, mas para se construir um templo hoje não é demorado. Ele vai entrar neste templo e ele vai revelar sua verdadeira face. Ele vai mostrar quem ele é, porque o judeu, a princípio, vai pensar que ele é um homem vindo de Deus. E quando ele mostrar que ele não é vindo de Deus coisa nenhuma, ele estará profanando este templo aqui. Ele estará profanando o templo. Por isso que Jesus falou: quando vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, atenda. Quem lê, atenda. A igreja não está inserida nesse processo, presbítero? Está sim. A igreja está inserida. Jesus não fez acepção aí não. Então a igreja está inserida sim. Quem fará isso? Com certeza será o anticristo. Então é o anticristo que vai profanar o templo dos judeus e vai se levantar contra tudo que se chama Deus e se adora. Um culto como esse aqui jamais vai acontecer. Cultos, adoração a Deus, jamais vai acontecer. Por que não vai acontecer, presbítero? Porque o anticristo não vai permitir.
vão ser mortos. Não tenho dúvida disso. É as Escrituras que diz. Então, esse sinal do tempo, irmãos, nós temos que ficar bastante atentos, pois quando ele acontecer, falta pouco tempo para que a igreja seja arrebatada aos céus. Avança um pouco, meu querido. Agora nós chegamos, irmãos, e nós vamos usar algumas chaves. Não fique escandalizado. Nós vamos usar algumas chaves para falar desse assunto que o apóstolo Paulo mencionou. Então, um dos sinais que fala do arrebatamento da igreja e do fim dos tempos é justamente a apostasia dentro da igreja. Eu penso que é um dos maiores sinais dos que nós estamos falando aqui. É a apostasia que está dentro das nossas igrejas hoje. Esse é um dos maiores sinais do fim dos tempos e do arrebatamento da igreja. Os irmãos vão entender. Veja lá que eu coloquei: apostasia, capitalismo dentro das igrejas. Maioria das igrejas hoje só pensa em uma coisa, e não é a salvação de ninguém. Veja bem o que o apóstolo Paulo disse aqui: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então é uma das coisas que vai acontecer, o que já está acontecendo, porque aqui é dentro da igreja. Só se apostata, irmão, quem pertence à igreja. Só quem pertence à igreja é que se apostata da fé. Aí Paulo diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Aí eu coloquei meu pensamento: nesses últimos dias se usa todo tipo de malandragem para enganar o povo. Essa é uma realidade. O negócio é adquirir o máximo que puder de capital, não é de almas. O negócio é adquirir o máximo que puder de capital. Então veja, irmãos, que hoje as igrejas em si, não são todas, nós não estamos generalizando, mas uma grande maioria, ela só está pensando em adquirir capital, não é alma. E Jesus disse que o Evangelho é para salvar almas e não ganhar dinheiro. Mas o Evangelho hoje, que tem se pregado de cristianismo, vamos chamar o cristianismo, ele tem se tornado um negócio lucrativo. Só para a gente ter uma ideia, Jesus nunca foi cristão. Jesus não era cristão e nunca foi. E nem fundou o cristianismo. Jesus não fundou o cristianismo. Então o que foi que Jesus trouxe, presbítero, para esse mundo? Boas novas de salvação. E boas novas de salvação é a pregação do Evangelho. E quem criou o cristianismo? Os homens. Os homens. Para fazer dele um negócio. Veja bem aqui a charge, ó, é uma charge apenas, uma ilustração. Pastor diz, alguém diz aqui, que tem a figura do homem que nós podemos ilustrar como um pastor: receba minha oração de poder. E aí, o crente diz assim: ué, mas eu penso que o poder de Deus, se o poder de Deus eu vou receber sua oração de poder? Irmãos, tem igreja por aí que estão praticando a verdadeira idolatria. Há um obreiro dentro da igreja. Verdadeira idolatria. Jesus está longe dali. Jesus pode faltar ali, só não pode faltar ali é aquela pessoa que vai efetuar o suposto milagre. É isso que está acontecendo, contando que você deixe lá uma boa soma de capital. Veja se eu estou falando alguma bobagem aqui, ou se isso corresponde com a realidade.
Avança um pouquinho mais aí, meu querido. Hoje nós temos, neste sábado, o IPC a apresentar Show do Cristão. Show do Cristão. Veja bem, é nisso que tem se transformado as igrejas, em verdadeiros centros de espetáculo. Ora o palanque, o púlpito, o altar, ora palanque de político, ora palco de apresentação de cantores mundanos com títulos de evangélico, e ora em picadeiro para pastor palhaço fazer gracinha e o crente dar risada. É isso que tem se transformado, irmãos, às vezes os altares e os púlpitos das igrejas, que é local de adoração a Deus. Ora ele tem se transformado em palanque de político para apresentar e pedir voto, ora tem se transformado em local onde cantores que cobram fortunas para cantar nas igrejas, supostamente evangélicos ou com título de evangélico, mas não tem nada de evangélico, ou ora tem se transformado em picadeiro para pastor palhaço fazer gracinha, dizer piada. A preocupação das lideranças fracassadas é de simplesmente equipar pesadamente o santuário com toda e possível sorte de instrumentos, criando apenas uma sociedade agradável, sem se preocupar absolutamente com a transformação de vidas. Aliás, certo servo do diabo, atrás de um púlpito engravatado e com o título de pastor, já afirmou o seguinte: o importante era dar ao povo um culto alegre. Desta forma, todos iriam para casa felizes e o retorno para o próximo culto estaria garantido. Então a pessoa falou: ó, nós estamos aqui, não é para saber se Deus está sendo adorado ou não. O objetivo aqui é dar um culto alegre para o povo. O povo tem que se sentir alegre, feliz, porque se ele se sentir alegre e feliz, ele vai voltar para a igreja novamente. E aí essa volta, esse vai e vem, irmãos, proporciona lucro. Será que foi isso mesmo que Jesus falou? Dê culto alegre para o povo. O povo precisa cantar, o povo precisa louvar, o povo, só isso. Faça show para que o povo se acalme. Não foi isso que Jesus falou, não. O que Jesus falou foi a pregação do evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. O que Jesus falou foi isso. Um culto, claro que tem louvor, nós não somos crianças. Um culto tem louvor, um culto tem oração, mas um culto tem que ter pregação e ensinamento da palavra de Deus. Se não tiver isso, irmãos, não está tendo transformação de vida. E se não tiver transformação de vida, não tem salvação para ninguém, nem eu nem você. Se nós não tivermos transformação de vida, se o culto simplesmente é um local de diversão, um passatempo, não tem salvação. O apóstolo Pedro disse assim, que nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com tradição que nós recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, que foi derramado antes da fundação do mundo. Então, nós não temos que ter um culto local, que não é que o culto tem que ser monótono e triste, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós não temos que transformar a igreja num local de show. Aqui é um local, claro que essa igreja não está fazendo isso, mas eu estou dizendo a igreja de modo geral. A igreja é um local onde se adora e se reverencia o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E não isso que quer transformar a igreja do Senhor. Avança mais um pouco aí, meu querido. Eu vou parar um pouquinho desse assunto. Então nós temos aqui na outra charge um pastor, supostamente, uma cruz representando o cristianismo, e não é a cruz e a espada. E aqui nós temos a cifra do dinheiro. Então ele está entre a cruz e o dinheiro. Dinheiro corrompe, irmãos. Se a pessoa não tiver estruturada na palavra de Deus, ele se corrompe. Ele se corrompe e não tem quem
que faça essa pessoa voltar. Porque uma mente cauterizada jamais voltará a ter novamente o conhecimento da verdade. Então nós temos que estar muito atentos, temos que orar pela igreja. A igreja hoje é isso, meus santos. A igreja hoje é isso, local onde as pessoas veem a mudança de uma posição social, a mudança de uma posição onde ele possa adquirir uma posição melhor na sociedade, e não um local de transformação de vida. Mas eu me recordo das palavras de Paulo que dizia: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus e salvação para aquele que crê. Não é isso que a igreja pode ser, local de ganhar dinheiro. Veja bem aí a imagem. Isso aqui não é charge, é uma imagem real. O que os irmãos imaginam que é isso aqui? Pastores, obreiros, uma mulher aqui, certamente faz parte do grupo. Eles estão orando, estão de joelho. Mas imagine, será que eles estão realmente buscando a Deus? Isso aqui foi real, irmão. Isso aqui é tirado, não pode pesquisar que não vou encontrar. Isso aqui é real. Será que esse povo aí está adorando a Deus? Veja, o que é isso aqui? Nos dias atuais, podemos constatar um verdadeiro comércio dentro das igrejas evangélicas. Absurdos na pregação usando o nome de Deus, distorções inadmissíveis nas reflexões em cima das Sagradas Escrituras. Veja aí, a pessoa está querendo, essa imagem está mostrando, e uma imagem fala muito. Isso aí ninguém está buscando a Deus, e ninguém está agradecendo a Deus também não. A pessoa está orando em cima de um monte de dinheiro, sei lá se ele está orando ou o que é que ele está fazendo. Então nós temos que estar atentos, porque os dias são maus. A coisa está dessa natureza. Será que essa palavra não está de acordo com o que Paulo nos falou aqui a Timóteo? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, pensando no seu próprio ego, pensando na sua pessoa. E os outros? Ele não está nem aí para os outros, irmãos. Pessoas que estão envolvidas com isso, eles construíram um reino aqui nesta terra, um reininho em troca do reino de Deus. Eles construíram o seu próprio império aqui, ou estão construindo aqui. Eles não estão preocupados se Jesus vai voltar. O que essa imagem mostrou aí é uma pessoa que não está preocupada se Jesus vai voltar ou não. Só está preocupado se Jesus vai voltar ou não, irmãos, é quem tem compromisso com a palavra, com a verdade, quem quer ver almas sendo transformadas, quem quer ver pessoas chegando aos pés de Cristo, mas verdadeiramente. Não estou dizendo, irmãos, que nós não precisamos do dinheiro. Claro que precisamos do dinheiro para sobreviver nesse mundo, se tudo depende de dinheiro. Nada funciona sem o dinheiro. Não é isso que nós estamos dizendo. O que eu estou dizendo é que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. E está cumprindo aqui a palavra que Paulo falou, que nos últimos tempos haveria homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, desobedientes, profanos. O que é profanação? Profanar o templo do Senhor é fazer uma coisa dessa aí. Profanar a casa de Deus é fazer uma coisa dessa aí. Me parece que é um saco que não tem fundo nunca. Eles pedem: mande isso, mande aquilo, mande mais um pouco, eu estou precisando. Pessoas que você chama para pregar, ou para cantar, ou para levar a palavra, que Jesus
graça recebeste, de graça dai. Ele diz: ó, para mim ir na tua igreja é 50 mil, é 60 mil. Para mim pregar uma hora na tua igreja é 3 mil, é 4 mil. Quanto tempo você tem que trabalhar para ganhar um salário desse? E os caras querem ganhar isso em uma hora, com 2, 3 louvores. Então a coisa está assim, meus amados. Pessoas que estão transformando a igreja do Senhor em verdadeiro local profano. A igreja não é local profano, a igreja é local de adoração verdadeira. Veja bem aqui, ó. A charge aqui parece uma brincadeira, mas veja aqui, ó, a charge. Veja se isso não corresponde com a realidade. A pessoa tirou um dinheiro, estava com ele na mão. Alguém está aqui com uma mala de dinheiro aberta, e o outro dizendo: sai deste corpo que ele não te pertence. O dinheiro, tomando o dinheiro da coitada da mulher. E aqui, veja se isso não corresponde com a realidade do que está acontecendo. Se vocês não ouviram isso, é uma charge, mas veja, se vocês não viram, eu vou dizer para vocês que isso está acontecendo na realidade. Alguém disse assim, determinado pastor: queridos irmãos, vocês estão prosperando muito. Daqui para frente, em vez do dízimo, vocês darão o trismo. Isso, irmãos, é uma realidade. Ligue determinadas rádios evangélicas, determinados programas de televisão, e veja se isso não corresponde com a realidade do que nós estamos falando aqui. Pessoas que estão vivendo assim, dessa natureza, dessa forma, aproveitando a fé, e até pressionam os irmãos. Cuidado, irmão, se você não mandar, isso vai acontecer com você. Irmãos, o dízimo é algo bíblico. É as escrituras que diz que nós temos que ser dizimistas e ofertantes. Mas a escritura nunca falou nada de dízimo, e nem que ninguém tem que te pressionar. Você tem que fazer voluntariamente. É o teu coração que tem que fazer isso. E tem uma coisa errada que a gente tem que falar, não posso deixar de falar num trabalho como esse. Porque a maioria dos pregadores e pastores diz: mas a escritura diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E eu digo: a escritura diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas a escritura diz: para que haja mantimento na minha casa. Vá buscar mantimento em alguma igreja por aí. Vá buscar mantimento em alguma igreja por aí, veja se você encontra. Porque a maioria, não são todos, a grande maioria diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas se esquece que o mesmo versículo que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz: para que haja mantimento na minha casa. E o mantimento é para atender o necessitado, o pobre, aquele que está precisando da comunidade primeiro, depois os outros, mas primeiro da comunidade. Se alguém da comunidade for buscar, vá. Veja se nós estamos falando bobagem, se isso não corresponde com a realidade. Então a gente não aplica aquilo que a escritura realmente diz, somente uma parte. É difícil falar isso? É difícil, gente, é difícil, mas nós temos que falar. Veja bem aqui uma outra charge. Irmão, o Senhor me revelou que seu dente de ouro deve ser ofertado para a nossa igreja. Só falta isso. Só falta isso. Mas se você bobear, irmãos, tem igrejas por aí que está pedindo aliança. Tem igrejas por aí que não está pedindo dente de ouro, mas está pedindo aliança, está pedindo um anel, está pedindo uma série de coisas, está pedindo um relógio, está pedindo uma televisão, está pedindo o que você tiver. São pessoas que não têm compromisso com a verdade. São pessoas que não têm compromisso com sociedade. São pessoas que não têm compromisso com Deus, porque Deus não está nesse negócio. E aqui uma outra charge. Alguém dizendo: pastor, aceite meu conselho, tire férias imediatamente de sua igreja. O pastor não tira férias de igreja.
Igreja, irmãos, igreja não é empresa. Igreja não é local de trabalho. A igreja é o corpo de Cristo que está se preparando, é a noiva do Cordeiro que está se preparando para subir aos céus. Um pastor, ele não é um funcionário da igreja, porque a partir do momento que ele se tornar um funcionário, ele está fazendo o papel de empresa, e é isso que nós estamos vendo hoje. A igreja de Cristo, quando nós falamos do capitalismo dentro da igreja, a igreja tem se transformado num grande negócio. A igreja de Cristo tem se transformado num local onde se faz negócio, onde se comercializa a fé, onde se vende pessoas, por exemplo. Sim, eu já vi pessoas dizendo: olha, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Se tira a liberdade. E as pessoas não pensam se isso está certo ou errado, porque pensar é um esforço. Para pensar tem que se esforçar. As pessoas apenas creem, porque crer é um conforto. Crer é conforto, eu creio, pronto, acabou, já era. Sento lá e pronto. E pensar, eu tenho que me esforçar, tenho que queimar neurônio, raciocinar. E aí é difícil, a pessoa não quer se esforçar. Igreja, irmãos, não é empresa. A igreja de Cristo, que tem se transformado numa grande empresa, ela não é empresa. Mas veja se ela não tem se transformado numa grande empresa, onde o capitalismo está dentro dela. De um modo geral, pegando todo. E aí, dentro desse modo geral, nós temos as exceções. Aqui essas palavras. Isso é o cristianismo de hoje. Uma religião criada há mais de 300 anos depois de Cristo, contaminando o evangelho e a essência do que é ser discípulo de Jesus, com dogmas, doutrinas criadas e estabelecidas em concílios e decretos fechados com papas, bispos e pastores. Isso que nós estamos falando hoje, irmãos, é o cristianismo atual. O cristianismo atual. No que o cristianismo tem se transformado. Quando diz aqui uma religião criada há mais de 300 anos depois de Cristo, foi justamente o que fez Constantino lá por volta do ano 313, quando transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. E automaticamente todas as pessoas que faziam parte daquele império se tornaram cristãos. E aí o cristianismo se tornou uma religião universal. Mas eu vou voltar a repetir aqui: Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não era cristão. Jesus é o Filho de Deus, e o que ele trouxe foi o evangelho da salvação, que é o poder de Deus. Então o cristianismo foi uma religião criada a partir de Constantino para tratar de assuntos concernentes à política do Império Romano. E hoje o cristianismo tem se transformado num grande negócio, onde as pessoas têm os seus dogmas que foram criados e estabelecidos por concílios. Por exemplo, anteriores a esses concílios, os homens acreditavam em Deus Pai Todo-Poderoso. E depois de um concílio, chamado Concílio de Nicéia, foi estabelecido que Deus era uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo era uma trindade. Isso, irmãos, não estou questionando a doutrina das Escrituras, estou apenas mencionando que isso foi posto a partir de um concílio, por aprovação de um homem chamado Santo Agostinho, que para muitos é o maior teólogo da atualidade, do mundo. Então vejam que a partir desses concílios se criaram dogmas. O que é um dogma? É um pensamento que ninguém pode mexer, que ninguém pode mudar, que ninguém pode tocar. Foi estabelecido aquilo e Deus trabalha daquele jeito e pronto, acabou.
ele pode se preparar, porque ele pode ser lixado por algumas pessoas. E isso é difícil. O Evangelho, irmãos, é novidade. O Evangelho é novidade. Deus está muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Deus, Ele é transcendente, mas Ele também é imanente, está aqui. Eu estou querendo dizer, irmãos, que o que Deus fez nesse universo, no que tem por aí, está muito além do nosso entendimento, está muito além daquilo que está escrito, que nós temos que examinar. Que Jesus disse: os homens erram porque não examinam. Examinar o que, presbítero? As Escrituras. Jesus disse: cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, irmãos, se eu quero ter um conhecimento aprofundado sobre a volta de Cristo, ou o verdadeiro Evangelho de Cristo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que examinar as Escrituras, eu tenho que conhecer um pouco de história, eu tenho que estar observando o que está acontecendo no meu dia a dia, não só história, muitas outras disciplinas. Eu tenho que estar atento a tudo. Eu não tenho que me fechar no meu mundinho e dizer: não, o que eu acredito é nisso e acabou. Não adianta, ninguém coloca mais nada aqui. E eu não quero colocar nada na cabeça de ninguém, não. Eu quero que as pessoas leiam, examinem, vejam se realmente procede, se não procede. Por quê? Porque o Evangelho, ele não é de particular interpretação. O que significa isso, presbítero? De particular interpretação? Não é só eu, não sou dono da verdade. Não é o pastor não é o dono da verdade. Não é o fulano de tal, o bispo, o papa, o padre, seja quem for, que é o dono da verdade, que tem o direito e o poder de interpretar o Evangelho. O Evangelho está aí para qualquer um. Qualquer pessoa pode ler, pode consultar, pode interpretar, pode pensar. Só não pode interpretar errado. Não é pensar: ah, um pensa desse jeito, outro pensa de outro. Não é bem isso. Tem as suas regras que devem ser seguidas. E a partir do momento que a pessoa segue essas regras que são estabelecidas em uma forma de interpretação, ele pode sim interpretar as Escrituras. Pois bem, avança um pouco aí, meu querido. A volta do Filho do Homem. Eu não quero que os irmãos se assustem, nem fiquem escandalizados com o que nós vamos mostrar. Não se escandalize, não se assuste. Então, na volta do Filho do Homem, a volta de Jesus, nós estamos apresentando aqui, irmãos, uma suposta teoria, uma teoria. Como poderá ser a volta de Cristo para arrebatar a igreja? Isso pode corresponder com a realidade. Eu não posso falar isso sem um exame detalhado das Escrituras, que os irmãos também, a partir daí, podem fazer. Então, como será isso? Jesus disse assim: então virão vir, depois de todos esses acontecimentos, de todos esses sinais que nós estamos abordando, de tudo que nós já falamos aqui, um pouco mais, porque não tem condição de se abordar tudo, e nem nós temos esse conhecimento. Depois de tudo isso, depois do arrebatamento da igreja, etc., Jesus disse: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Isso está registrado em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21 e 25, versículo 25, capítulo 21, versículo 25. São Mateus também, capítulo 24 e versículo 30, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Nós colocamos aqui esse clarão. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que a sua volta será como um clarão, como um relâmpago de grande imensidão, que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente.
Ocidente. Assim será a volta do Filho do Homem. Veja bem, ele disse: as tribos da terra se lamentarão ao ver este sinal da volta do Filho do Homem. O profeta Isaías, no capítulo de número 52, e parece que no último versículo desse capítulo, ele diz que aquilo que os homens nunca viram e nem foram falado para eles, eles verão e se lamentarão. Então será algo tremendo que vai deixar a humanidade estarrecida, os homens perplexos. Alguém vai dizer: mas por que nunca falaram disso para a gente? Nós nunca ouvimos falar. Então será como um grande clarão, como um relâmpago que sai do Oriente e cruza os céus, porque será um relâmpago de grande imensidão até o Ocidente. Avança um pouquinho, não se assuste. A volta do Filho do Homem, o mundo ficará perplexo e estarrecido. Nós pegamos essa grande multidão aqui realmente de propósito. Ficará perplexo e estarrecido com o que eles verão, esse clarão, essa grande imensidão, e depois algo que cortará os céus. Eu não estou falando aí, irmãos, do arrebatamento, porque eu estou falando da volta de Jesus em glória. Quando ele diz glória, a palavra glória lá, a palavra glória, ela tem três significados que vem lá das línguas originais. O doxá, que significa glória única e exclusiva de Deus, a qual Deus não reparte com ninguém. A kabuti, que é a glória que Deus divide com o homem, é a glória que Deus dá ao homem, que Deus reparte com o homem por aquilo que ele faz. E a glória Shekinah, glória Shekinah significa a glória revelada, aquilo que se vê. Glória Shekinah está relacionado com fumaça, com fogo. Quando Moisés viu Deus no Monte Sinai, que ele se apresentou, foi em forma de Shekinah, foi em forma de fogo. Então, onde Deus está, presbítero, você está dizendo que tem fumaça e tem fogo? É todas as vezes que nós olhamos nas Escrituras, quando Deus se manifestava no Velho Testamento para falar com Daniel, com Ezequiel, com alguns outros profetas, ele se apresentava em glória, e essa glória era justamente fumaça. O Shekinah era fumaça, o fogo, e onde tem fumaça, já diz o adágio, tem fogo. Deus se apresentava dessa forma, presbítero? Era dessa forma, é só a gente consultar. Então o mundo vai ficar estarrecido e perplexo com o que eles vão ver. Vamos avançar mais um pouco? Será que eles vão ver isso, presbítero? Penso eu que sim. Ao verem aquilo que nunca lhes falaram como verdade vinda de Deus, será dessa forma, presbítero? Desse jeito? Não, irmãos, isso é apenas uma ilustração. É apenas uma ilustração. Então o mundo, ao ver isso, ele vai ficar estarrecido, patético, perplexo. Mas nunca falaram disso pra gente, ninguém nunca mencionou. Como pode ser isso? Avança um pouquinho, vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouco aqui. A volta do Filho do Homem. Veja bem, irmãos, quando a Bíblia, as Escrituras, diz nuvem, deve ser entendido não como nuvem, mas como nave. Alguém, é um pensamento meu, e não foi o Espírito de Deus, trocou a palavra nave por nuvem. Se foi mal intencionada a pessoa que fez isso eu não posso afirmar, não tenho condição de afirmar, mas a palavra na sua essência foi trocada. Por quê, presbítero, você fala isso? Por causa do contexto geral das Escrituras. Eu não posso falar isso sem ter um contexto geral da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse.
Veja bem, irmãos, a Bíblia, vamos pegar não a Bíblia, as Escrituras, ela foi escrita em hebraico e aramaico, o Velho Testamento. Depois um homem chamado Ptolomeu. Ptolomeu era um grego que estava no Egito e formou no Egito uma grande biblioteca com milhares de livros. Alguém disse a Ptolomeu era apaixonado por livro. Disse: olha, Ptolomeu, os israelitas têm uma coleção de livros. Tem uma coleção de livros que eles consideram como livros sagrados e vindos de Deus. Ptolomeu mandou uma soma de dinheiro muito grande para os israelitas, para rabinos, etc., para que esses homens traduzissem aqueles livros que eles tinham como sagrados e vindos de Deus, livros que foi escrito por Moisés, livros que foi escrito por Jeremias, Isaías, etc. Traduzissem esses livros para o grego. O grego era a língua universal. Então Ptolomeu chamou esses israelitas, que foram uns 70 homens sábios, juntou em um local, e esses homens começaram a traduzir as escrituras da língua aramaica e da língua hebraica para o grego, que era a língua universal, o Velho Testamento. Quando eles terminaram de fazer essa tradução, irmãos, que foi chamada, essa tradução, depois que ela foi terminada, foi chamada a tradução dos 70, porque foram 72 homens que fizeram essa tradução. Essa tradução ficou conhecida como sendo a Septuaginta. Então a primeira tradução saiu do hebraico e do aramaico para o grego. Depois, com o passar dos tempos, os pais da igreja, já depois de Cristo, os pais da igreja, eles pegaram essa Septuaginta, que era a tradução do grego, aramaico e hebraico para o grego, e traduziram para o latim. E depois de um determinado tempo, padres católicos, em especial João Ferreira de Almeida, traduziu do latim para a língua portuguesa, que chegou até nós, que nós utilizamos. Então veja que as escrituras, ela foi passando por um período de tradução, de transliteração. Até que ponto isso vem 100% correto, irmãos? Nós não podemos afirmar. Apesar de alguém dizer: não, mas o mesmo Deus que inspirou para escrever, Ele inspirou para traduzir. Conversa. Deus inspirou para escrever. Realmente, Deus inspirou os profetas, Deus inspirou Moisés, Deus inspirou os apóstolos, mas para traduzir não precisa inspiração. É só a pessoa conhecer grego e hebraico que ele já faz a tradução. E se aparecesse alguma palavra ali que ele desconhecia, vai saber se essa pessoa não trocou a palavra. E outra coisa, irmãos, a Bíblia diz que Jesus vem nas nuvens, não está dizendo isso? Nuvens é alguma coisa da nossa atmosfera, não é coisa do espaço sideral. Então não estou falando aqui uma coisa inventada, eu estou pegando o texto das Escrituras e trazendo para os irmãos. Então veja, se a palavra nuvem foi trocada, nave foi trocada por nuvem, se foi mal intencionada as pessoas que fizeram isso, eu não posso afirmar. Só que eu penso que chegou a hora dessas verdades vir à tona. Jesus está voltando. A igreja vai ser arrebatada. E se a igreja não souber dessas verdades, ela está perdida. Presbítero, diga uma coisa dessa, diga, as escrituras diz que Elias foi levado numa carruagem de fogo. Vai procurar o significado disso, o que significa isso? As escrituras dizem que os carros de Deus são milhares e milhares
e anjo não é. Então, chegou a hora disso vir à tona. A volta do Filho do Homem. E naquele dia, então nós vamos mencionar aqui alguma coisa, onde Jesus vai voltar. Presbítero, você sabe até onde Jesus vai voltar? Não é que eu sei, mas a Escritura diz onde Jesus vai voltar em glória. Eu não posso chegar aqui e dizer, eu sei, Jesus me revelou. Jesus não me revelou nada, irmãos. Eu estou pegando as Escrituras, aquilo que está escrito. E aquilo que está escrito, para o nosso ensino, foi escrito. E nós não podemos sair daquilo que está escrito. Então veja, e naquele dia, que dia? O dia da volta de Jesus em glória, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Isso vai ocasionar um terremoto tremendo lá em Jerusalém, no dia que Jesus voltar. Isso está escrito no Zacarias, capítulo 14 e verso 4. Então, quando Jesus voltar em glória, não é para arrebatar a igreja. A igreja já foi arrebatada, já está voltando com Jesus. Quando ele voltar em glória, com poder e grande glória, grande fogo, grande fumaça, ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. Em Israel estará acontecendo nesse período a chamada Batalha do Armagedon, como eu já mencionei para os irmãos, que terá a duração de 45 dias. Jesus desce em glória lá no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai abrir ao meio, vai formar um vale ainda maior do que o que tem lá no Vale do Armagedon, e lá estarão reunidos exércitos do mundo inteiro, e haverá uma batalha tremenda. O apóstolo João, falando disso, ele disse: eu vi um anjo que voava pelo meio dos céus, e ele convidava a todas as aves do campo, a todas as animarias da terra, para vir à ceia do grande Deus, para comer a carne e beber o sangue dos fortes, dos grandes, dos tribunos, dos cavalos e dos cavaleiros que sobre eles se montam, dos servos, dos livres. Então veja, não é só do grande, é do servo, do livre. Haverá uma mortandade, que o profeta Ezequiel disse que os filhos de Israel levarão 7 meses para fazer o sepultamento e a purificação da terra. Será algo como nunca viu, será algo tremendo. A presença de naves espaciais celestes desencadeará uma força magnética e energética tão imensa que apartará o Monte das Oliveiras ao meio. Então nós temos aqui uma imagem do Monte das Oliveiras. Por que Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras? Por que será lá? Avança um pouco aí, meu querido. Dá mais uma clicada. Porque foi lá no Monte das Oliveiras que ele subiu. Jesus chama os discípulos, leva até o Monte das Oliveiras e diz: vocês devem ficar em Jerusalém até ser revestido de poder. E eles ficam em Jesus. A partir daí ele começa a se elevar, ele começa a subir, e os discípulos começam a olhar, até que uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Às vezes eu fico preocupado, digo: meu
diz que aqueles homens saíram e voltaram para Jerusalém, cantando hinos, salmodiando e glorificando a Deus. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Eles ficaram alegres, não ficaram tristes, perplexos, perturbados. Isso é tremendo. Avança mais um pouquinho, meu querido. Quando ele voltar, ele volta para pôr um fim à grande tribulação, para que a humanidade não se extingua, não seja extinta. Não é Deus que vai extinguir o homem da face da terra. Deus jamais fará isso. Quem é que vai extinguir o homem da face da terra? O homem. Quem mata o homem é o homem. Quem tira a vida do homem é o próprio homem. Nós somos talvez a pior espécie, porque nós matamos e às vezes nem sabemos por quê. Então Jesus vem para pôr um fim à grande tribulação na chamada batalha do Armagedon, para que a humanidade não venha se auto-extinguir. Porque haverá então, disse Jesus no capítulo 24, versículo 21 e 22 de São Mateus, porque haverá então uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos? É a igreja, irmãos. Aí os pregadores, para dizer que a igreja, não, fique tranquilo, a igreja não passa pela grande tribulação. E eu nem disse aqui que a igreja passa pela grande tribulação. Eu disse que 30 dias antes da grande tribulação começar, a igreja será arrebatada aos céus, da grande tribulação propriamente dita. Então esses dias serão reduzidos, serão diminuídos, serão abreviados. E Jesus disse: se não fosse abreviado aqueles dias, ninguém se salvava, mas por causa dos escolhidos. Aí os pregadores dizem: os escolhidos é Israel. Conversa, irmãos, conversa. Aí está falando da igreja. É por causa da igreja verdadeira, do filho varão da mulher, no capítulo 12 do Apocalipse, que aqueles dias serão abreviados. E se não fosse por causa dessa igreja, nenhuma carne se salvaria. Quem disse isso não foi eu, quem disse isso foi Jesus. Pode avançar, meu filho, vamos ver o que é que nós temos ali. A segunda vinda de Cristo. O que isso significa para mim? Para mim, o que quer dizer a segunda vinda de Cristo para mim? Pense para você. O que significa essa vinda de Cristo para você? Para mim é o seguinte: a segunda vinda de Cristo, ela é a bendita esperança da igreja. É o grande ponto culminante do Evangelho, é o ponto mais alto do Evangelho. Sem a volta de Cristo, esse Evangelho não tem sentido. Ele só tem sentido porque Jesus vai voltar. A segunda vinda de Cristo, ela significa para mim: a vinda do Salvador será literal, pessoal, visível e universal. Todos hão de ver. Como todos hão de ver, presbítero? Se Jesus voltar? Não, hoje existe tecnologia. Existe, você vê coisas acontecendo no momento em que elas estiver acontecendo em qualquer parte do mundo. A televisão está aí, a internet está aí. E eu não tenho dúvida disso, que será pela televisão e pela internet que as pessoas vão ver. Aqueles que não forem arrebatados, aqueles que não fazem parte da igreja, as redes de noticiário vão dizer: está acontecendo alguma coisa lá no Oriente Médio. E eles vão ver. Quando ele voltar, os justos falecidos serão ressuscitados. Isso aqui é para o arrebatamento. Serão ressuscitados e, juntamente com os justos que estiverem vivos, serão glorificados e levados para o céu. Mas os ímpios irão morrer na batalha do Armagedon, na grande tribulação. A vinda de Cristo, ela significa para mim o cumprimento quase completo da maioria dos aspectos da profecia, bem como a condição atual do mundo. Indica que a vinda de Cristo
ela é iminente. Então a condição que o mundo está hoje, está dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Acorda, desperta. Avança um pouco aí, meu querido. Será que a gente pode dizer isso? A vida de Cristo para mim é maranata. Quer dizer, vem, Senhor Jesus, pode vir, que nós estamos esperando. Será que nós, a igreja de Cristo, temos condição de dizer: maranata, vem, Senhor Jesus? Será que nós temos condição de dizer isso, irmãos? Que Deus nos dê a condição de dizer: maranata, vem, Senhor Jesus. Meus queridos, eu quero passar a direção do culto ao pastor em nome de Jesus.